meus queridos alunos, minhas queridas alunas, forte abraço em todos. Hoje nós vamos estudar um instituto relevantíssimo para o direito civil e o direito processual, que é a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Esse instituto, que possui repercussão no direito material e no direito processual, tem sido alvo de preocupação pelos alunos, porque de forma constante esse instituto é cobrado em prova, tá? Em prova tanto do direito civil como do processo civil. Fiquem atentos, porque nesta aula nós vamos abordar ambos os aspectos. Nós vamos abordar o aspecto material e o aspecto processual deste relevantíssimo instituto. Então, fica atento, vai acompanhando a aula até o final e faz as tuas anotações, beleza? Então, vamos lá, meu povo. Primeira ideia que você tem que ter é exatamente em que consiste essa desconsideração da personalidade da PJ. Perceba que alguém, uma pessoa natural, ela desenvolve uma determinada atividade empresarial através de uma pessoa jurídica para obter principalmente algumas vantagens econômicas. Ela com certeza vai pagar menos tributo, ela com certeza vai ter a possibilidade de colocar alguns bens de garantia desta própria atividade em nome da pessoa jurídica, lembrando sempre que a pessoa jurídica, tendo personalidade e patrimônio próprio, ela que vai responder por suas obrigações sociais, tá? Ela própria que responderá pelas suas obrigações sociais. Isso é do jogo, meus caros. Isso é um cotidiano na atividade empresarial. Porém, o problema é que algumas pessoas naturais abusam da personalidade a fim de prejudicar terceiras pessoas. E aí nós temos um problema. Para que você tenha um panorama, uma ideia geral do Instituto, vem aqui comigo, porque eu vou te apresentar aqui no nosso slide, está aí a aula de hoje, ó, guia completo da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, aspectos materiais e processuais. Veja, eu vou trazer aqui para você, eu já vou pedir desculpa pelo desenho, né? Vamos supor que isso aqui seja o sócio, tá? A figura do sócio. Beleza. E esse sócio, ele decida desenvolver uma certa atividade empresarial através de uma pessoa jurídica. Pois bem, na ideia geral, você tem que ter o seguinte, que a personalidade da pessoa jurídica, ela vai funcionar, personalidade da PJ, tá? Daqui para frente eu vou fazer menção a esse termo assim. Ela funciona, perceba, como um escudo, como um verdadeiro anteparo às ações dos credores dessa pessoa. Então, observe que os credores, como regra pessoal, eles não têm a possibilidade de alcançar o sócio. Por quê? Porque a personalidade da PJ protege essa pessoa natural, tá? E aí nós temos a regra geral. Imagine se houver um revés na atividade financeira dessa pessoa jurídica. Quem é que não lembra, na época da pandemia, muitas pessoas jurídicas faliram, pleitearam, requereram junto ao Poder Judiciário falência. E aí, na falência, meu povo, simplesmente o patrimônio da PJ funciona como garantia do pagamento das obrigações dos credores e lá, respeitada a ordem preferencial descrita na lei de falências, quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, não recebe mais. O patrimônio da pessoa jurídica ele é alienado para a satisfação dos credores. Ainda que o sócio, particularmente, tenha um enorme patrimônio, ele nada responderá pelas obrigações sociais da PJ. Esta é a regra. Porém, há exceções. E é essa exceção que nós vamos discorrer sobre na aula de hoje. Quero que você note que quando esta pessoa natural do sócio, ou mesmo do administrador da pessoa jurídica, abusa de sua personalidade, prejudicando seus credores, os credores, podem requerer ao Poder Judiciário a desconsideração da personalidade da PJ, fazendo com que o próprio sócio ou o administrador responsável
responda pessoalmente, através de seu patrimônio, pelos débitos da pessoa jurídica. Então, vem aqui comigo que o que vai acontecer é que, deferido o pedido de desconsideração, o juiz levantará esse véu protetivo, retirará da frente do sócio essa proteção que é a personalidade da PJ, permitindo assim que os credores, percebam, atinjam o sócio diretamente, tá? Sendo, portanto, uma exceção à autonomia e à responsabilidade patrimonial da própria pessoa jurídica. É isso aqui, pessoal, que ocorre. E é exatamente por esta razão que a doutrina mais balizada no direito civil aduz que a desconsideração da personalidade da PJ vem a ser a superação episódica de sua personalidade. Por que superação episódica? Porque quando o juiz defere o pedido de desconsideração, ele não vai expulsar de seus quadros o sócio responsável e muito menos extinguirá a personalidade ou extinguirá a pessoa jurídica. Ele apenas levantará esse véu protetivo, que é o escudo da personalidade da PJ, a fim de possibilitar aos credores executarem o patrimônio pessoal do sócio ou administrador responsáveis pelo abuso da personalidade. Eu quero que você perceba que nós temos um regramento na lei civil, no direito material, que é o artigo 50 do Código Civil. O artigo 50 é que regulamenta esse instituto no direito material. E ele foi modificado em 2019 para incluir expressamente a previsão em seu caput que somente o sócio ou administrador responsável pelo abuso da personalidade da PJ é que vai responder com seu patrimônio pessoal pelos débitos da pessoa jurídica. Beleza? Então, esta é a lógica. Você está devidamente introduzido no Instituto. Vamos para alguns aspectos relevantes do direito material que caem em prova. Vem aqui comigo, acompanha comigo, por favor. Vou colocar aqui vocês a página e nós vamos para a regra. Deixa eu mudar aqui a cor da nossa caneta para ficar bem visível. Nós temos uma regra. E qual é esta regra? A regra é que esse instituto que nós estamos estudando, da desconsideração da personalidade, é sujeito, ele é um instituto sujeito à reserva, a denominada reserva de jurisdição, tá? Reserva de jurisdição. Esse aspecto aqui é importantíssimo, importantíssimo. Veja, como regra, meus caros, só quem pode aplicar a desconsideração da personalidade é o Poder Judiciário, tá? Esta é a regra. O Poder Judiciário, como a gente vai ver especificamente lá na parte processual do Instituto, ele não pode deferir ou instituir a desconsideração de ofício. Não. Ele é submetido a requerimento da parte ou do Ministério Público quando ele tiver que atuar. Mas é só o Poder Judiciário, como regra, que pode desconstruir a personalidade de uma pessoa jurídica. Excepcionalmente, o STJ admite que a própria administração pública faça isso no afã de proteger o erário público, o seu patrimônio e também os princípios constitucionais da administração pública. Mas não esqueça que em prova você só vai aplicar essa exceção se o examinador for expresso em cobrar isso no caput, no enunciado da sua questão. Beleza? Nós temos a regra, nós temos a exceção. Vem aqui comigo, vamos para a outra parte, tá? Não esqueça aqui, então, que esse ponto é fundamental. O STJ, ele tem posicionamento consolidado, segundo o qual, no direito brasileiro como regra, nós temos duas teorias incidentes. A teoria maior da desconsideração, teoria maior da desconsideração
E nós temos a teoria menor da desconsideração. Teoria menor da desconsideração. Você tem que lembrar que esta teoria maior da desconsideração, segundo o próprio STJ, meus caros, é que vai ser aplicada aqui no direito civil. Então, o Código Civil de 2002, em seu artigo 50, segundo o STJ, adotou a teoria maior da desconsideração. E o nome dessa teoria é maior porque ela exige a incidência de dois requisitos: a insolvência da pessoa jurídica, insolvência da pessoa jurídica, da PJ, e a comprovação do abuso de sua personalidade. O abuso da personalidade por parte do sócio ou do administrador responsável. Beleza? Então, nós temos esses requisitos para a teoria maior da desconsideração. E na teoria menor, nós só temos como exigência a insolvência da pessoa jurídica, insolvência da PJ. E, segundo o STJ, essa teoria é utilizada no direito ambiental, e também no Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Então, perceba você o seguinte, para o STJ, em relação à seara civil, nós temos uma dupla exigência. Nós temos, além da configuração do abuso da personalidade da pessoa jurídica, nós temos a exigência da insolvência da PJ. Há que se demonstrar dentro do processo que a pessoa jurídica não tem mais condições de responder ela própria com seu patrimônio pelas suas obrigações, tá? Ela está, portanto, insolvente. Quero só chamar sua atenção que esse requisito da insolvência, ele é muito polêmico na doutrina, tá? Mas eu estou falando aqui da posição do STJ. E eu concordo, dentre outros, com o professor Pablo Stose, que adota esses requisitos também, quando ele fala que, obviamente, se a pessoa jurídica tem condições de ela própria pagar as suas obrigações, é ela que tem que pagar. O sócio só pode ser obrigado, mesmo quando ele abusa da personalidade, se for numa situação excepcional, porque existe a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Então, ela, em primeiro lugar, que pague as suas obrigações, né? Mas, se ela não tiver mais condição, se for insolvente, aí é que o sócio ou o administrador será obrigado a responder. Essa é a lógica que você tem que levar para a sua prova, porque é a posição da nossa jurisprudência e, no meu entender, da melhor doutrina, tá? Agora, na teoria menor, no direito ambiental, no CDC, basta aqui a insolvência da pessoa jurídica. Beleza? Agora, em que consiste esse abuso da personalidade? Vem aqui comigo, pessoal, porque esse abuso da personalidade, vou colocar aqui de novo em uma outra caneta, tá? Vamos colocar aqui na cor preta, abuso da personalidade, ele pode ser caracterizado, abuso da personalidade, pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade, desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, tá? Confusão patrimonial.
Beleza. Então, percebam vocês que hoje nós temos o conceito expresso desses institutos trazidos, esse conceito, os conceitos desses institutos, eles foram trazidos pela Lei 13.874/2019. E é exatamente por isso, como foi uma alteração legislativa, que eles vêm sendo cobrados em prova. Primeiro ponto, eu sempre disse, mesmo antes dessa lei para os meus alunos, que a lógica do desvio de finalidade é bem simples de você entender. Quando você abre uma pessoa jurídica, você vai ter por obrigação que dizer em seu ato constitutivo, seja um estatuto ou seja um contrato social, qual é a finalidade que você visa atender com aquela pessoa jurídica. O que é que não pode? É você declarar uma finalidade e, na prática, exercer uma outra finalidade com o objetivo de causar danos a outrem. Então, eu não posso dizer que a minha pessoa jurídica ela é destinada à importação e exportação de produtos eletroeletrônicos. E, na verdade, eu estou importando ou exportando é cocaína. Então, eu não posso fazer isso e hoje tem um conceito legal de desvio de finalidade, daqui a pouco eu analiso com vocês. A outra situação é a confusão patrimonial. A lei exige nítida separação contábil entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da pessoa jurídica. Se houver qualquer mistura desses patrimônios, principalmente com o afã de desfalcar o patrimônio da pessoa jurídica e prejudicar os seus credores, vai haver a confusão patrimonial. Beleza? Agora, voltando aqui, você percebe que a lei fez essa distinção. Notem que agora, em sede legal, você tem que o desvio de finalidade é a utilização, eu vou ser textual para você, para o seu caderno ficar completo, a utilização, tá? Da pessoa jurídica, utilização da PJ, da pessoa jurídica, com o propósito de lesar credores. Veja, olha o objetivo aqui, ó. Um fim ilícito, lesar credores. E para a prática de atos ilícitos, de qualquer natureza. Ilícitos de qualquer natureza, tá? Então, isso aqui agora é o conceito legal de desvio de finalidade. Fiquem atentos. Já na confusão patrimonial, nós temos exatamente a ideia que eu adiantei para vocês. É a ausência de separação de fato, ausência de separação de fato entre os patrimônios do sócio e da pessoa jurídica, né, pessoal? Os patrimônios. Caracterizada por caracterizada por. Veja, aqui, pessoal, nós temos algumas situações. O cumprimento repetitivo de obrigações do sócio, obrigações pessoais do sócio pela pessoa jurídica. Traduzindo em linguagem de gente, é a pessoa jurídica pagando as suas contas pessoais. Se ocorrer isso, é confusão patrimonial, pode levar a desconsideração, né? Quando há transferência indevida de patrimônio da pessoa jurídica para o patrimônio do sócio ou do administrador, então observe que o sócio ou administrador está desfalcando o patrimônio da PJ, colocando esse patrimônio no nome dele, do patrimônio pessoal. Obviamente, é confusão patrimonial. E qualquer outro ato que quebre a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Beleza? Essa é a lógica. Agora, para a gente terminar,
essa parte material, eu quero que você lembre da desconsideração inversa da personalidade da PJ. Este instituto, que no início só tinha base jurisprudencial, foi criação da nossa doutrina e jurisprudência. Na verdade, quem criou esse instituto da desconsideração inversa foi a excelente professora Maria Berenice Dias, né? E aí teve guarida na nossa jurisprudência e depois a lei replicou essa lógica e hoje nós temos, tanto no Código Civil como no Código de Processo Civil, essa ideia. O primeiro foi o CPC, né, quando regulamentou o incidente de desconsideração, ele trouxe expressamente essa possibilidade da desconsideração inversa, e depois aquela lei que eu falei para vocês, a Lei 13.874 de 2019, colocou também essa previsão no Código Civil, tá? E em que consiste a desconsideração inversa? Para você entender facilmente, eu quero que você note o seguinte: na desconsideração chamada de normal, nós temos o quê? A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica para possibilitar aos credores atingirem o patrimônio do sócio. Essa aqui é a desconsideração normal. Na inversa, ocorre exatamente o contrário. Você desconsidera a personalidade da pessoa natural para possibilitar o credor atingir o patrimônio da pessoa jurídica. É por essa razão que a desconsideração inversa é tão aplicada no direito de família, porque o problema surgiu exatamente com o divórcio ou a dissolução da união estável entre cônjuges ou companheiros, tá? Qual era o problema? Vem aqui para você entender, né? Então, o problema da chamada desconsideração, vamos lá, desconsideração. Desconsideração inversa, desconsideração inversa, foi que, vamos lá, vamos colocar aqui, que um homem e uma mulher contraíram núpcias, né? Eles se casaram, houve o casamento dos dois. E eles casaram no regime legal, o regime da comunhão parcial de bens, onde os aquestos se comunicam. Aquesto, pessoal, aquesto é todo bem adquirido de forma onerosa durante o casamento. Os aquestos se comunicam. Portanto, se você adquire um determinado bem de forma onerosa na constância do casamento, o bem pertence aos cônjuges, tá? Em conjunto, 50% para um, 50% para outro. Porém, o que é que fazia, qual era a atitude desses homens que tentavam burlar o direito patrimonial do seu cônjuge? Vem aqui que você vai entender. Eles já tinham ou criavam uma pessoa jurídica para esconder o seu patrimônio. E aí, tudo que eles fossem comprando, por exemplo, uma casa, uma fazenda, um avião, eles iam colocando na pessoa, em nome da pessoa jurídica. E aí, perceba, depois de vários anos, acumulando patrimônio, acumulando bens, havia o divórcio, e aí a esposa, acreditando que ia ter metade desse patrimônio, ficava surpresa quando o marido alegava o seguinte: olha, eu nunca tive bem algum. Todos esses bens que ela alega ser nossos, na verdade, são bens da pessoa jurídica. E como ela não é casada com a pessoa jurídica, ela não vai ter direito a bem algum. E essa situação estava colando em todo o Brasil quando surgiu a desconsideração inversa da personalidade. É óbvio que você antevê aqui a confusão patrimonial, né? Note o desvio de finalidade. A pessoa jurídica ela foi criada para fraudar os direitos patrimoniais do cônjuge, para esconder o patrimônio do casal. E, portanto, há, obviamente, um abuso da personalidade. Daí porque, nessa situação, o Poder Judiciário vai desconsiderar, olha para cá, ó, vai desconsiderar a personalidade do esposo, do homem, supondo que ele é o fraudador,
o responsável pelo abuso da personalidade para possibilitar à esposa executar diretamente o patrimônio da pessoa jurídica, tá? Essa aqui é a desconsideração inversa. E, pegando o link agora para a parte processual, lá no processo principal, você pode se utilizar tanto da desconsideração chamada de normal, como da desconsideração inversa. Fechou? Ótimo. Com isso, nós temos aqui a análise da parte material, da parte do direito civil. Vem aqui comigo, porque a partir desse momento eu vou passar a análise da parte processual. E dentro aqui do processo, pessoal, nós temos o incidente de desconsideração, incidente de desconsideração da personalidade. Opa, deixa eu voltar aqui, por favor. Desconsideração desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, tá? Da pessoa jurídica. Agora sim, pessoa jurídica. Pronto. Então, esse é o instituto que nós vamos estudar. Incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Esse incidente, meus caros, ele tem fundamento legal a partir do artigo 133, a regulamentação legal dele é do artigo 133 a 137 do CPC de 2015, tá? Esse é o embasamento, o fundamento legal do Instituto. Agora, primeiro ponto importantíssimo que você tem que saber é diferenciar o pedido de desconsideração, com o incidente de desconsideração. Vixe, professor, agora complicou. Complicou nada. Presta atenção que você vai entender. Quando alguém deseja que o próprio sócio responda pelas obrigações assumidas pela pessoa jurídica, ele vai pedir, ele vai requerer ao Poder Judiciário a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Então, note, esse é o pedido de desconsideração. Você não pode confundir esse pedido com um incidente de desconsideração. Por quê? Porque esse pedido de desconsideração, ele pode ser feito em dois momentos distintos. Ele pode ser um pedido inicial, feito desde a petição inicial, pelo autor da ação, como ele pode ser um pedido incidental, feito no curso da ação principal. Então, cuidado. O pedido de desconsideração, ele pode ser feito desde a petição inicial, como no curso da ação principal. Vem aqui comigo, porque essa ideia é muito importante. O pedido de desconsideração, então, ele pode ser feito, por favor, não esqueça, na petição inicial, e também pode ser feito no curso do processo principal. No curso do processo principal. Beleza? Agora, presta atenção aqui num detalhe relevantíssimo. Se o teu pedido de desconsideração
é feito desde a petição inicial, desde o início do processo, junto à inicial, não há, obviamente, incidente de desconsideração, porque o incidente de desconsideração é no curso do processo principal. E é por esta razão que nem todo pedido de desconsideração é uma espécie de intervenção de terceiros. Preste atenção que só haverá intervenção de terceiros no incidente de desconsideração, porque é só aqui que eu quero trazer para dentro do processo principal um estranho à relação jurídica processual. Quem é esse estranho? É o sócio ou administrador, que está fora da relação jurídica processual. Veja, explicando melhor para você entender claramente, vamos supor que eu tenha tido um determinado problema com uma certa pessoa jurídica. Se antes de ajuizar a ação, eu já sei que os sócios desfalcaram o patrimônio dessa pessoa jurídica, a fim de evitar futuras execuções, pense nos sócios aqui como um grupo de estelionatários. Então, eu vou ajuizar essa ação em face da pessoa jurídica para quê? Se eu já tenho conhecimento que ela não tem mais nenhum patrimônio para responder por essa obrigação. Então, perceba que apesar da obrigação firmada entre mim e a pessoa jurídica ela ter validade e, portanto, eu ter que demandar a pessoa jurídica, eu tenho que requerer, já na inicial, a desconsideração, para que o juiz já traga, desde o início do processo, o sócio ou o administrador, para que eles próprios respondam pela obrigação assumida pela pessoa jurídica. Esse é o objetivo. E é exatamente por isso, vem aqui comigo, é exatamente por esse motivo, eu vou trocar até aqui a cor da caneta para dar o destaque, que nesse caso do pedido de desconsideração ser feito já na petição inicial, o Código é expresso em afirmar que nesse caso haverá a citação do sócio ou da pessoa jurídica. Por quê? Porque desde o início, pessoal, eu já estou requerendo a desconsideração para o ingresso do sócio. Se o juiz defere esse meu pedido, ele já vai citar o sócio. Ele já vai citar o sócio, porque o sócio já vai integrar esta relação processual desde o seu início. Beleza? Outra situação bem diferente é se eu negocio com a pessoa jurídica, essa pessoa jurídica me causa um dano, eu não tenho conhecimento que os sócios abusaram de sua personalidade e que ela não tem mais condição de honrar as suas obrigações, e aí eu vou demandar quem? A pessoa jurídica. Eu demando a pessoa jurídica. Mas no curso do processo, eu descubro que os sócios abusaram de sua personalidade, esse abuso representou um desfalque patrimonial e a pessoa jurídica não tem mais condição de arcar com as suas dívidas. Ora, se é assim, eu não posso, até o final do processo, demandar só a pessoa jurídica, porque aí essa sentença do juiz, para mim, é inócua, não serve de nada, não vai ter aplicabilidade prática. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, no curso desse processo principal, trazer um terceiro, um estranho a essa relação processual, que é o sócio ou administrador que foi responsável pelo abuso da personalidade da pessoa jurídica. Aqui, portanto, quando o pedido de desconsideração é feito de forma incidental, no curso do processo principal é que haverá uma espécie de intervenção de terceiros. Haverá o incidente de desconsideração. E é a partir desse momento que nós vamos estudar, já que você já sabe diferenciar uma situação da outra, nós vamos estudar apenas o incidente de desconsideração. Porque quando o pedido de desconsideração é feito na petição inicial, aí segue o curso normal de qualquer outra demanda ajuizada no Poder Judiciário. Beleza? Então vem aqui comigo, porque a gente já tem essa noção. Perceba que quando o pedido de desconsideração é feito no curso do processo principal, meus caros, então aqui nós temos uma espécie, agora sim, espécie de intervenção de terceiros. Espécie de intervenção de terceiros, porque o meu objetivo
é trazer esse terceiro, o sócio, o administrador, para dentro da ação principal de intervenção de terceiros. Agora você sabe diferenciar ambas as situações onde a parte pode requerer pedido de desconsideração. E aí, falando especificamente no incidente, pessoal, no incidente de desconsideração, nós teremos a seguinte situação. Nós teremos que esse incidente, ele não pode, eu vou até trocar aqui a caneta, ele não pode ser instaurado de ofício pelo Poder Judiciário. A gente já até teve essa ideia lá no direito civil, na parte material, né? Instaurado de ofício. O juiz não pode instaurar um incidente de ofício. Ele depende do requerimento do interessado. Então, não esqueça, deve ser instaurado ao incidente a requerimento da parte interessada ou do Ministério Público quando couber a ele intervir no processo. Tranquilo? Outro ponto importantíssimo, vou até colocar aqui, ó, importante. Isso aqui despenca em prova de concurso. Qual é este ponto importante? Em que momento processual você pode instaurar um incidente? Veja, um incidente de desconsideração, pessoal, ele é cabível em todas as fases, em todas as fases do processo de conhecimento, inclusive, né, no cumprimento de sentença. Lembre-se que o cumprimento de sentença é a fase executiva do processo sincrético. Então, no processo sincrético, tanto no processo de conhecimento, na fase de conhecimento, como no cumprimento de sentença, é possível a instauração do incidente, claro. Ou mesmo e na execução fundada em título executivo, extrajudicial. Preste atenção aqui nesse ponto que, como eu disse, é relevantíssimo. Agora, cuidado aqui. Muito se pergunta em prova, mas muito mesmo, se a parte interessada pode requerer a instauração do incidente de desconsideração na fase recursal. Claro que pode. Pode ser requerido, pleiteado um incidente em qualquer fase do processo de conhecimento, ou mesmo lá na fase executiva, no cumprimento de sentença. Cuidado, porque a execução pode ser judicial ou extrajudicial. Se ela é fundada em um título executivo extrajudicial, um cheque, numa nota promissória, numa escritura pública, enfim, você também pode requerer a instauração do incidente em qualquer procedimento. Aí você pode estar se perguntando, mas, professor, cabe a instauração desse incidente no procedimento sumaríssimo do juizado especial?
A lei do juizado especial não fala expressamente que é vedada qualquer espécie de intervenção em terceiro, pessoal, é como regra. Como regra, veda-se mesmo qualquer intervenção em terceiros no procedimento dos juizados especiais, com exceção do incidente de desconsideração. Isso é muito importante. Mas não, você não vai encontrar essa exceção lá na lei do juizado, nem nos juizados especiais cíveis, nem nos federais, né? Isso está expressamente consignado no próprio CPC. Vem aqui comigo, que eu vou chamar a sua atenção para este ponto. Lá na parte final do CPC, nas disposições gerais, você vai encontrar o artigo 1062 do CPC. Pois bem, meus caros, esse dispositivo é expresso em afirmar que o incidente de desconsideração pode ser requerido também no procedimento dos juizados especiais. Então, não esqueça disso. Amplamente possível, em qualquer procedimento, você requerer a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Beleza? Volte aqui comigo, vamos avançar, vamos para um próximo ponto aqui relevantíssimo, que é a suspensão do processo. Cuidado, a instauração do incidente, suspenderá o processo principal. Suspenderá o processo principal. Cuidado que o legislador aqui, o legislador processual civil, ele foi até redundante, porque ele diz textualmente o seguinte, com exceção do parágrafo 2º, lá do artigo 133 do CPC. Nem precisava ter trazido isso, por quê? Porque o parágrafo 2º, ele fala daquele pedido de desconsideração junto à inicial. Ora, nós já vimos, né, que quando a pessoa pede a desconsideração junto à inicial, não há incidente. E o que suspende o processo principal é a instauração do incidente de desconsideração. Cuidado, beleza? Volte comigo, vamos para esse próximo ponto importante, que é o incidente de desconsideração exige a demonstração dos requisitos legais. Deve haver o preenchimento dos pressupostos legais específicos. Eu estou falando de quê? Da parte material, né, pessoal? Lembrem-se. Veja, a gente viu na parte inicial do vídeo que, segundo o STJ, nós adotamos a teoria maior aqui no direito civil, né? Portanto, você vai ter que demonstrar para que o juiz defira o teu pedido de desconsideração de forma incidental, você vai ter que demonstrar os pressupostos legais específicos. A insolvência da pessoa jurídica e o abuso de sua personalidade pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Então, aqueles requisitos que a gente já viu devem ser demonstrados. Volte aqui, vamos avançar. Nós estamos aqui falando do incidente de desconsideração e aí eu quero que você note o seguinte, que falando do procedimento em si, com a instauração do incidente, o sócio ou a pessoa jurídica
pessoa jurídica será citado para se manifestar e requerer provas no prazo de 15 dias. No prazo de 15 dias. Ora, meus caros, veja, acabamos de ver que quando você abre o incidente de desconsideração, né, nós temos que demonstrar os pressupostos legais específicos para que o juiz defira o teu pedido. Ora, se é assim, ele não pode tomar essa atitude sem fomentar o contraditório, né, pessoal? Então, o que é que ele tem que fazer? Juiz, recebeu o teu pedido de desconsideração de forma incidental, ele tem que ouvir a outra parte. Ele tem que dar conhecimento, citar a outra parte, que é o sócio ou a pessoa jurídica, e, obviamente, dar a ela a oportunidade de se manifestar e produzir as suas provas, para saber a solução desse incidente. O juiz tem que conhecer, em primeiro lugar, obviamente, os argumentos de ambas as partes. Então, ele recebe teu argumento como autor e as tuas provas e depois vai ouvir a parte contrária, a parte adversa, com as suas respectivas provas, tudo isso no prazo de 15 dias. Beleza? Depois disso, pessoal, pode até ser que haja necessidade de instrução. Você que já é meu aluno, já tem conhecimento que instrução significa produção de prova oral. Se só a apresentação de documentos escritos não basta, né? Se só essa apresentação não basta, então o juiz vai designar a instrução para a produção de prova oral, inquirição de testemunha, a produção de prova pericial, depoimento das partes, enfim, tá? E aí, depois dessa instrução, quando necessário, o magistrado, o julgador, estará pronto para decidir. E como é que ele decide? Vem aqui comigo. Cuidado aqui, porque agora nós vamos falar da decisão judicial. E aí eu quero que você observe que, como o incidente de desconsideração ele é admitido em qualquer fase do procedimento, né, cognitivo, tá? Então, ele pode ser decidido junto ao juiz de primeiro grau. Então, ele pode lá, ó, ser decidido no órgão de base, juízo de primeiro grau, ou ele pode ser decidido, meus caros, em um tribunal, tá? No juízo de primeiro grau ou no tribunal. Quero que você note que se ele for decidido no juízo de primeiro grau, então veja que o juiz proferirá uma decisão interlocutória. Visto que é uma questão incidental, interlocutória. E não se extingue, obviamente, o processo, né? O processo vai ter que continuar para a decisão final. Então, é a decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória, pessoal, ela é desafiada por um recurso denominado agravo de instrumento, tá? Então, nós temos aqui o cabimento do agravo de instrumento em conformidade com a previsão do artigo 1015, inciso 4 do CPC. Então, depois você dá uma conferida, que é isso que você vai encontrar se a decisão é interlocutória e versa sobre incidente de desconsideração. Avançando, se essa decisão sobre o incidente for feita lá no tribunal, quem vai decidir é um relator, tá? O relator do processo lá no tribunal. E o relator aqui, ele vai decidir monocraticamente. Ele vai proferir
uma decisão monocrática, ele decide sozinho sobre o incidente. Monocrática. E essa decisão monocrática, ela é desafiada por um recurso específico chamado de agravo interno, tá? Agravo interno, nos termos previstos pelo artigo 1021 do CPC. Tranquilo? Então, isso aqui que eu acabei de montar esse esqueminha para você vai te ajudar muito, porque ele despenca em prova. Não esqueça, incidente de desconsideração pode ser decidido pelo Poder Judiciário no primeiro grau ou no tribunal. No primeiro grau, por um juiz, decisão interlocutória, cabe agravo instrumento, prazo de 15 dias. Aqui no tribunal, cabe ao relator decidir monocraticamente. Cabe o quê? Agravo interno, também no prazo de 15 dias. Beleza, agora que a gente viu por completo esse procedimento, esse mesmo rito, você vai obedecer na desconsideração inversa, vem a última pergunta. E qual é o efeito prático disso? Né? Se o juiz ele defere a desconsideração, o que é que isso vai trazer de possibilidade para o autor da ação, o requerente aí? O requerente, pessoal, ele vai poder executar a decisão no patrimônio do sócio. E é exatamente por isso que diz o CPC o seguinte: vem aqui comigo, na parte final, você tem o seguinte: acolhido o pedido de desconsideração, acolhido o pedido de desconsideração, então nós vamos ter a ineficácia, né? A ineficácia de qualquer alienação ou oneração de bens, havida em fraude, de execução, né? O juiz considera que houve uma fraude, como a gente já viu, de execução, em relação ao requerente do processo, tá? Em relação ao requerente do pedido, né? Requerente do pedido. Portanto, preste bastante atenção que há uma limitação aqui, meus caros. O Código é expresso em afirmar que se você requereu o incidente de desconsideração ou a desconsideração em qualquer fase do processo, você pode ser beneficiado. Agora, os outros credores não são beneficiados, cuidado, tá? Isso é uma pergunta recorrente em prova. Os outros credores não são beneficiados. Agora, veja que se o sócio, de forma maliciosa, transfere um patrimônio da pessoa jurídica para o patrimônio pessoal dele e você requereu a desconsideração, o Poder Judiciário concedeu, essa transferência é ineficaz para você. E você pode buscar no patrimônio do sócio essa indenização para ele responder, inclusive, com esse patrimônio. Beleza? Essa é a lógica. Com todas essas informações, meus caros, você não erra mais questão de desconsideração da personalidade, seja no direito civil, seja no processo civil, tá? Gostou? Se você veio, meu querido, minha querida, até aqui, por favor, curte aí, deixa teu like, compartilha com os teus amigos, com as tuas amigas que também estão estudando para concurso, compartilha com eles, por favor, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, coloca lá, liga o teu sininho para receber todos os nossos vídeos, tá? Porque vem muita coisa boa por aí.
Forte abraço, obrigado mais uma vez pela atenção. Até a próxima, meus queridos, minhas queridas.